assim que... Boa. Perfeito. Boa. Funcionando. Paro minha apresentação para ficar tela cheia enquanto a gente conversa aí. Show de bola. Pessoal, muito bem-vindo a todos, muito boa noite, muito obrigado aí. O pessoal vai entrando aos pouquinhos. Temos aqui mais uma palestra sensacional. Eu já tive a oportunidade de assistir e sempre traz algum conhecimento novo, né? A experiência do Leandro é de muitos anos. O Leandro foi programador, né? Para quem não sabe, era dos bons, né? Fazia tudo de cabeça, os cálculos. É um gênio aí, um cara especial que tive o prazer de conhecer no início da Get. Foi, sem dúvida, uma das pessoas mais importantes da primeira fase da empresa, quando a gente conseguiu pivotar, encontrar o produto que alavancasse o negócio, né, e disparasse um crescimento enorme no país. Abrimos 9 filiais de comerciais e fizemos milhares de transações por mês, 30% de market share de recarga no país, né? Recarga naquela época, tu pegava um cartãozinho, raspava, pegava aquele código e digitava no celular para habilitar um crédito, né? Nós vendia aqueles créditos e todo esse sistema complexo, né? Foi a equipe do Leandro, né? Que foi um profissional da Claro também, e depois muitos anos nos ajudou a pensar em inovação, né? O Leandro é um profissional da área de tecnologia, formado em informática, mas que aos poucos foi se dedicando a entender os negócios, entender o comportamento das pessoas, entender o que motiva os profissionais. Então se tornou um grande líder também de pessoas, né? Todos que passaram a trabalhar com ele admiravam muito a forma de ele liderar, né? Porque ele protegia as pessoas, mas cobrava ao mesmo tempo bastante eficiência deles quando eles estavam juntos. Então era um time que andava muito unido e para fora ele cobrava, né, que valorizasse o time, etc. Então, além de ser um grande líder, ele se tornou hoje um profissional respeitado na área da educação, né? E ele consegue hoje falar de uma forma simples e ao mesmo tempo tocar nas pessoas, no sentimento e como usar a tecnologia de uma forma inclusiva. Ele é mentor, ele é palestrante, ele trabalha em ONGs, tem uma trajetória imensa aí que ele vai comentar para nós. Um grande amigo, um prazer enorme estar conosco aqui e compartilhar com o Mais Pra Ti, que é essa potência aqui que nós estamos criando e formando este ano aqui mais de 600 novos programadores full stack para o mercado. O pessoal vai começar agora a segunda turma em breve, agora em julho. Então a gente está muito, muito motivado, muito feliz aí de estar podendo contar contigo aqui, Leandro. O palco é teu, te diverte aí. Obrigado, Christian. É sempre bom, gurizada, tá junto de pessoas que a gente admira, que a gente respeita e que a gente gosta. O Christian é um dos caras que eu gosto muito. A gente foi realmente uma sorte a gente se encontrar no começo da GetNet ali. A GetNet nasceu em 2013, eu entrei em 2004. Eu me lembro como se fosse hoje a entrevista com o Christian numa salinha Tecnopuc. Uma das perguntas que o Christian me fez foi onde eu me vi, onde eu queria estar em 5 anos. Te lembra disso, cara? Onde eu queria estar em 5 anos? Eu respondi para ele, eu quero estar na tua cadeira. E a cadeira dele cresceu e a minha foi mantendo ali, foi crescendo. A minha cresceu tanto quanto eu quis, essa que é a grande verdade. Mas a gente trabalhou, a gente fez um belíssimo trabalho juntos por um bom tempo. Então é um prazer. Quando o Christian me convidou para estar aqui, sem sombra de dúvidas, vim muito feliz mesmo. E as pessoas acham que a vida de TI é fácil, né, Leandro? Mas eu acho que contigo nós devemos ter virado pelo menos umas 100 noites aí trabalhando, né, cara? Fácil, Fácil.
Fácil, fácil. Fácil. Era no começo da GetNet, pessoal, era de sol a sol, não era de sol a sol, era de sol a lua e virava a lua, vinha sol, era de domingo a domingo. Nós ganhávamos um pouco de folga nos finais de semana. A folga no final de semana era não ir a Campo Bom. Aí a gente vinha para o escritório da GetNet que tinha no Tecnopuc. Aí eu não precisava sair de Porto Alegre para Campo Bom, eu saía de Porto Alegre para Porto Alegre, mas nós trabalhávamos de domingo a domingo. É árduo. E eu acho que é importante a gente ter isso em mente, assim, o trabalho será árduo por fases. Tem um momento em que é um momento de ser árduo e tem um momento em que é um momento, efetivamente, de tu buscar o equilíbrio das coisas. Quando a gente fala de uma vida equilibrada, a vida equilibrada ela não é uma gangorra no meio do caminho. Ela é uma gangorra que ora está para um lado, ora está para o outro. A gangorra não pode pender só para um lado sempre. Então ela não pode estar focado sempre só no teu profissional e ela não pode estar focado sempre só no teu pessoal. Ela vai ter que equilibrar indo ora para um lado, ora para o outro. E foi isso que a gente construiu naquela época. Aquela era a fase do muito trabalho. Só não precisava ser tanto, né? Foi realmente muito, mas o resultado ele veio com glória, de fato, foi um belíssimo resultado. A gente brinca que era o crescimento orgânico, né? Consumia o nosso organismo, né? Exatamente. Foi um belíssimo crescimento, de fato, orgânico que a gente teve. Jovens, olha só, tela compartilhada aqui, para eu passar para vocês, então, a minha conversa na noite de hoje sobre inovação. Antes de entrar, deixa eu me apresentar, quem sou eu, de onde eu venho, do que me alimento. E isso sou eu, já fui já fui de TI. Eu brinco que eu não sou mais de TI. Se eu voltar para TI hoje, eu não sirvo mais, porque eu já não desenvolvo, não programo em Java, não programo em mais nada. Mas eu comecei programador na minha carreira há 35 anos atrás, aproximadamente. Eu fui desenvolvedor numa época em que não existia muita divisão entre desenvolvedor e analista. Então, a gente era o que se chamava de programalista, né? Fazia análise, desenvolvia, testava, implantava, era back-end, era front-end, era tudo, todos os ends, a gente fazia tudo. Cruzava, cabeceava, defendia, jogava para todos os lados. E foi assim que eu fui me construindo dentro... Não, bem menos, João. Para o Superman faltava botar a cueca por fora da calça. Não fazia isso, mas era perto. Se botasse capa e a cueca por fora da calça, dava certo. Mas eu comentei um pouco, quem chegou um pouco mais cedo ouviu, e eu vou recomendar agora muito rápido. O fato de ser programalista naquela época, mas mais do que isso, o fato de ser uma pessoa preocupada em entregar valor para as organizações, me fez conectar com áreas de negócios. Então, eu transitei em muitas áreas de negócios, conhecendo de muitos negócios. Então, trabalhei desenvolvendo produtos, entendendo produtos, criando produtos. Atuei na área comercial, de fato, vendendo produtos e serviços. Já fui de vendedor de carro a vendedor de sistema, já fiz isso dentro da minha jornada, mas já desenvolvi sistemas para áreas de operações, já desenvolvi sistemas para logística, já desenvolvi sistemas de planejamento, controle de produção. Eu fui aprendendo um monte de coisa dentro da minha carreira, e esse aprender um monte de coisas me fez vir para onde eu estou hoje, que é esse lugar de falar com pessoas. Hoje eu sou palestrante, sou instrutor em algumas escolas de negócio, entre elas talvez vocês conheçam a Conquer, sou instrutor na Conquer, na Beta Lab, em alguns lugares, e eu falo de liderança bastante, falo de inovação bastante, falo de habilidades comportamentais bastante, mas o que eu faço de fato é provocar pessoas. A minha grande habilidade hoje é ser um provocador, porque eu acredito demais que mudanças acontecem quando a gente se sente provocado e incomodado com a situação atual. Se vocês estão aqui numa noite de terça-feira se preparando para uma mudança de carreira, é porque em algum momento vocês ficaram desconfortáveis com o lugar onde vocês estavam,
seja pelo que for, cara, eu não aguento mais isso aqui, não aguento mais contabilidade, estética, não aguento mais isso, quero ir para a TI porque eu não aguento mais ou porque a TI dá dinheiro, tanto faz o teu motivo, mas tu ficou desconfortável com um lugar e tu mudou para o outro, tu te sentiu provocado, e essa provocação é o que eu faço hoje na minha jornada, né? Então, venho trilhando esse caminho aí há 7 anos, saí da GetNet em 2018, 6 anos. Saí da GetNet em 2018 e de 2018 para cá eu venho fazendo isso. Então, na GetNet eu tive a oportunidade de ser gerente de inovação, montar a área de inovação da empresa, e aí quando eu monto a área de inovação em 2014, eu transitei, foi a hora que eu fui realmente me desligando da área de TI, efetivamente, não da área de tecnologia, mas da área de TI, e comecei a me andar por um mundo de inovação e entender um pouco do que estava acontecendo no mundo, né? E eu comecei a compreender um pouco o que estava acontecendo no mundo, e eu não sei se vocês já ouviram falar desse termo VUCA, né? Fala-se que o mundo é um mundo VUCA. O que é um mundo VUCA? É um mundo volátil, onde as coisas são muito rápidas e se transformam muito rapidamente, né? Ela tem uma volatilidade das informações, é tudo muito veloz no mundo de hoje, e incerto. É um mundo onde as certezas absolutas já não fazem mais tanto sentido, porque as verdades, elas dependem de pontos de vista e elas mudam o tempo inteiro, né? E é importante uma coisa, fato, o dado e o fato não muda, a verdade ela vai se adaptando conforme mais dados, mais fatos a gente vai enchendo na informação, a gente vai reanalisando as coisas, entendendo novas verdades, e isso naturalmente traz uma incerteza para o jogo todo e uma grande complexidade, porque não é mais se, então, if, then, else. Não é mais if, then, else. É if, then, else, if, then, else, if, else. Tem um monte de variável jogando junto na parada, tem um monte de coisas para as quais a gente tem que olhar para conseguir entender como a dinâmica vai funcionando. O Denis botando aqui, igual uma IA com milhares de ifs, é por aí, Denis, essa é a lógica do negócio, e isso traz uma grande ambiguidade, onde a gente precisa entender como a coisa vai se conectando e como a coisa vai funcionando. Então, a gente perdeu certezas no mundo de hoje, né? Então, o pessoal fala que o mundo é um mundo VUCA. Não sei se vocês já tinham ouvido falar desse termo, mas tem gente que diz que VUCA é coisa do passado, que a lógica do mundo agora não é mais VUCA, o mundo é bunny. Então, as pessoas falam que o mundo é um mundo bunny, é um mundo frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Eu costumo dizer que, cara, a fragilidade do mundo e a fragilidade que a gente entende sobre as coisas, ela está muito conectada com essa volatilidade, essas transformações. A incerteza do jogo todo cria uma ansiedade de eu querer as coisas imediatamente, e não é eu me sentir ansioso, mas é a ansiedade por vamos resolver, vamos fazer acontecer, precisamos agora, precisamos lançar, né? A complexidade, todas essas variáveis e tudo isso que está acontecendo exige de nós um pensamento diferente daquele para o qual fomos preparados. Nós somos preparados para um pensamento linear, essa complexidade exige uma não linearidade de pensar. Isso tudo cria uma incompreensão. Então, falar que o mundo é VUCA, ou falar que o mundo é bunny, ou falar que o mundo é xexexê, lá, pipipi, escolhe o nome que tu quiseres dar, ou o termo que tu quiseres dar para o mundo, tanto faz. O importante é entender que o mundo mudou. Esse mundo onde a gente está hoje não é o mundo para o qual nós fomos criados. Essa que é a grande parada. E isso exige de nós uma transformação. Para vocês terem uma ideia, eu sou formado em informática, o Christian da mesma forma. Quando nós saímos da faculdade,
eu vou botar ele no balaio só para não ficar sozinho nessa. Quando nós saímos da faculdade, não existia internet. Nós somos formados em informática num mundo pré-internet. E eu ia dizer, a gente não é tão velho assim, mas é mentira, a gente sim é velho, a gente só não se considera tal. Mas se eu me formei num mundo de TI que não tinha internet, eu precisei me reinventar. Cartão perfurado, está dizendo ele aqui, é exatamente isso. Eu precisei me reinventar. E esse é o grande entendimento. O mundo mudou. O mundo mudou todo. Vulca, Bunny, tanto faz o nome que tu vai dar, é um mundo diferente. E aí a gente começa a olhar algumas coisas curiosas que mostram toda essa diferença do mundo. O Eric Schmidt, esse CEO do Google, ele diz isso aqui: a cada 2 dias geramos um volume de dados equivalente ao que foi criado do início da civilização até 2013, ou, desculpa, 2003. A cada 2 dias, o volume de informações geradas no mundo é o equivalente ao que foi do início da civilização, era das cavernas, até o ano de 2003. Eu não sei se isso aqui espanta alguém, mas eu vou dizer para vocês que essa frase ela está errada. Não esteve, mas hoje está errada. Ele falou essa frase em 2013, há 11 anos atrás. Lá ele tinha razão. Hoje, estimativas dizem que a gente gera a mesma quantidade de dados do início da civilização até 2003 a cada 15 minutos. Do início da gravação até agora, a gente gerou esse volume de dados. Leandro, aonde? Redes sociais, sensores em todo lugar, internet das coisas, é o carro se comunicando, é o carro autônomo, é o computador, é a televisão, é tudo. Todos os lugares que têm sensorização estão gerando informações. E essas informações, elas estão gerando informações, é uma bobagem. Estão gerando dados. Esses dados estão disponíveis para serem processados e, a partir do processamento, gerar informações, né? Então, todos esses dados, eles estão aí. É um monte de coisa ao nosso redor. E se tu não percebeu ainda esse monte de coisa ao nosso redor, eu te trago um gráfico de 2021, mostrando o que acontecia na internet a cada 60 segundos. A cada minuto na internet, nós estamos falando de 1,6 milhões de dólares gastados em compra online, 28 mil assinantes de Netflix assistindo vídeo, 1,4 milhões de scroll no Facebook, eu não sei o que é Tinder, mas nós estamos falando de 197 milhões de e-mails enviados por minuto na internet em 2021. E a tendência é cada vez aumentar mais esse negócio. Né? Porque o mundo ele funciona dentro de uma lógica exponencial. Olha esse gráfico que curioso aqui, olha esse gráfico que legal. Quantidade de anos que determinados serviços levaram para atingir 50 milhões de usuários. A aviação atingiu 50 milhões de usuários em 68 anos. Carro levou 62 anos. A telefonia levou 50 anos para atingir 50 milhões de usuários. Televisão, a internet levou 7 anos. MP3 players, Twitter. E esse cara aqui, joga para o chat aqui, quem é esse cara que levou 19 dias para atingir 50 milhões de usuários? Boa, gurizada, botando aí no chat. Pokémon Go. Pokémon Go fez em 19 dias o que a aviação levou 68 anos para fazer. Pokémon Go fez em 19 dias o que o telefone levou 50 anos para fazer. Leandro, tu está comparando telefonia que precisa de infraestrutura com um aplicativo Pokémon. Verdade. Então, olha só os dois da ponta aqui, Pokémon e Twitter. Twitter é um aplicativo, levou 2 anos para fazer o que Pokémon fez em 19 dias. E se tu for olhar, este cara aqui, Threads, 50 milhões de usuários em 24 horas.
Nós estamos falando de um mundo que funciona numa velocidade enlouquecida. Ai, eu estou cansado, quero descer. Não é opção. Não é opção. Então, o negócio é te adapta e vai, ou vem, que é o que a gente vem fazendo ao longo da jornada. Né? E quem consegue entender isso, consegue continuar fazendo sentido no caminho. Quando olha essas empresas aqui, o que aconteceu com elas? O que aconteceu com o Atari? O que aconteceu com o Blockbuster, Kodak, Thomas Cook? Ah, Leandro, eu sei o que aconteceu, elas quebraram. Né? Elas quebraram, elas quebraram. Pois bem, essas empresas, elas quebram, vamos combinar que Kodak não quebrou, tá? Kodak não quebrou, ela só perdeu relevância absurdamente no mercado. A Kodak, ela continua fazendo lentes, assim como a Nokia continua fazendo central telefônica, assim como a Xerox continua fazendo máquinas de xerox, de impressão, mas perderam violentamente relevância no mercado. E olha que coisa, Atari, talvez vocês não conheçam Atari, porque talvez não seja da geração de vários, mas Atari foi um dos primeiros videogames, Atari foi um dos primeiros videogames de sucesso. E o mundo do game nunca fez tanto sucesso quanto hoje. O mundo de games nunca foi tão relevante quanto agora. E a Atari não está mais aqui. Repara que não é sobre o mercado mudou. Blockbuster mudou, videolocadora mudou para Netflix, ok. Kodak foi a câmera digital. Thomas Cook era uma empresa de viagens, mudou Airbnb, mudou um monte de coisa. Mas a Atari não mudou o game. Só que a Atari não entendeu a jornada. Eles não compreenderam essa mudança de mundo, uma mudança de mundo aonde as coisas estão muito mais globalizados. Cara, a coisa acontece no Japão, ela está aqui semana que vem. Né? A notícia está aqui hoje. No Japão, as coisas já chegam semana que vem. Né? O mundo, ele é um mundo que está muito mais ágil, muito mais veloz, é um mundo onde a informação está acontecendo em tempo real. E essa informação em tempo real e esse mundo diferente fez com que as pessoas mudassem. As pessoas mudaram. As pessoas estão mais conectadas. As pessoas estão muito mais conectadas. As pessoas estão muito mais informadas. E se a pessoa, se o mundo mudou e as pessoas mudaram, a forma como elas se relacionam com produtos, com negócios, com serviços, também mudou. Porque hoje o que as pessoas querem não é mais uma solução. As pessoas querem viver experiências. E essa é a grande parada. E isso vem acontecendo em todos os mercados, todos os negócios. Joga aqui no chat, a gente falou de Atari, a gente falou de Kodak, joga aqui no chat alguma coisa, algum produto, algum serviço que tu não usa mais. Vamos lá, bota aqui no chat produtos e serviços que vocês já não usam mais. O Christian falou de telefone pré-pago, né? Pré-pago a gente já não usa mais. Agora é plano controle, mudou, recarga. Olha aqui o gurizada botando MSN, Evair, boa, telefone fixo. Tiago, telefone fixo muito legal. Eu tinha um telefone sem fio até pouco tempo atrás na minha sala, até que me dá conta de que não tem nenhum sentido eu ter o telefone sem fio na sala. Né? Tirei ele. A linha ainda tem porque está no pacote da NET lá, né? Mas aí a gente vem falando aqui, telefone fixo, CD, Compact Disc, Miguel, bacana, Orkut, Henrique, legal, Yahoo Respostas, Orelhão, boa. O Orelhão é interessante, Léo, eu tinha um orelhão aqui na esquina da minha casa, na esquina do prédio tinha um orelhão. Dos 2 anos atrás, talvez, 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu estava com as minhas filhas esperando um Uber ali e, cara, olhei para o lado assim, cadê o orelhão? O orelhão não tá orelhão, tinha um orelhão, onde é que ficava o orelhão? A gente já não lembrava mais qual era a posição do orelhão, ele não estava mais lá.
Quando começamos a discutir quando é que saiu semana passada, quando é que sumiu, isso, quando a gente saiu, voltei para casa, eu fui no Google Maps. O Google Maps tem uma linha do tempo ali que tu consegue olhar a imagem em vários anos, no mesmo lugar há anos atrás. Eu passei 4 anos para trás e o orelhão já não estava mais. Ou seja, o orelhão desapareceu aqui da esquina há pelo menos 5 anos e eu não tinha percebido. E é isso que vem acontecendo com baixar música, com flop, com videocassete, com MP3, com tudo isso que vocês estão colocando aqui, né? Produtos ou serviços que a gente foi deixando de usar, né? Videocassete, páginas amarelas, jornal impresso, né? Fax, disquete, máquina de escrever, talão de cheques, tem uma porrada de coisa que mudou. Isso aqui são só alguns dos exemplos. E mudou porque a forma mudou. Quando a gente olha a concorrência, olha que loucura. Pendrive não se usa mais. O pendrive acabou com os disquetes e a gente já não usa mais pendrive. É claro que tu vai usar um pendrive numa situação ou outra, é óbvio. É óbvio que tu também vai ouvir um LP de vez em quando, alguém curte um LP, vai ouvir. Eu estou falando aqui da grande popularidade. Alguém botou aqui atrás que a gente não usa mais impressora, né? Não me lembro, não vi quem é que foi, o Rafael botou que a gente não usa mais impressora, e ele tem razão, a gente quase não usa mais. Numa situação muito específica, tu vai usar um pendrive, tu vai usar uma impressora, tu vai usar uma lan house, né? Tu vai usar uma lan house como o Israel botou aqui, né? Mas a coisa mudou, a lógica mudou, né? A gente mudou toda a forma como as coisas funcionam. Porque é importante entender que aquilo tudo que funcionava, aquilo tudo que veio até hoje, foi deixando de funcionar porque o mundo mudou. O que nos trouxe até aqui não vai nos levar adiante. Quando a gente pensa em empresas olhando, não, é assim que funciona, este é o nosso produto. O produto que trouxe a empresa até aqui não é o produto que vai levar ela adiante. Se o mundo inteiro está mudando, se o comportamento das pessoas está mudando, não adianta eu fazer da mesma forma. A lógica do sempre fiz assim, ela perde completamente o sentido. Não tem mais nenhum sentido eu dizer foi assim que a gente fez, é assim que a gente fará, sempre foi dessa maneira. Em time que está ganhando não se mexe. Time que está ganhando não se mexe, começa a perder e tu nem percebe. Então é fundamental ter esse entendimento de que as coisas como estão mudando, ou as coisas como foram feitas, mudaram. A Júlia botou aqui, né? Até o dinheiro está mudando, daqui a pouco o dinheiro só vai ser virtual. Eu não sei se eu tenho nota na minha carteira. Não sei. E, aliás, faz tempo que eu saio sem carteira. É a CNH digital e é o cartão no Apple Pay. Né? Não preciso mais de carteira. Né? Levo porque, puta, vai que a bateria acabe. Né? Mas é isso, as coisas mudaram. E é fundamental, gurizada, que a gente tenha a mente aberta para o novo. Se as coisas estão mudando dessa forma, é fundamental ter a mente aberta para o novo. Né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Voltando um pouco no chat aqui para ver um pouco aqui. Rafael, o time que está ganhando começa a cansar e perder, exatamente, a gente nem percebe, é isso aí mesmo. Nem sei dinheiro vivo, boa, Denis, é por aí. Tranquilo, Luciano. João, não sei se cabe esse comentário. João, todo comentário cabe, porque no mínimo a gente conversa a respeito dele. Agora eu vou para o resto do comentário. Essa velocidade de mudança vejo mais como prejudicial do que benéfica.
acho que coisas importantes vão ficando para trás. Cara, legal essa percepção, mas eu vou te dizer que eu não sei se eu concordo, para não dizer eu não concordo plenamente. Por que eu não sei se eu concordo? Porque eu preciso pensar a respeito, tá? Então eu vou te dar algumas pontuações de percepções minhas. Não são verdades absolutas, eu não sou o dono da verdade, eu fui o dono da verdade no passado, mas minha ex-mulher e a minha terapeuta me botaram no meu lugar, então eu não trago verdades absolutas, eu trago os meus entendimentos sobre a parada. Acho que coisas importantes vão ficando para trás. O que vai ficar para trás é porque perdeu a importância. Eu me prendo um pouco nisso, tá? Não tenho certeza disso, mas eu acho que a gente as coisas vão perdendo importância. E se elas perderam importância é porque elas não estão resolvendo nada ou não estão fazendo sentido. Coisas que deixam de fazer sentido vão ficando para trás. Eu acredito muito nisso. Quando a gente fala de inovação, e talvez tenha um slide sobre isso mais para frente, azar, eu vou falar agora e depois a gente vê o slide lá, tá? Quando a gente fala de coisas importantes, quando a gente fala de inovação, inovação tem que resolver problema de pessoas. Inovação tem que resolver problema de pessoas, tá? Se tem uma coisa que está resolvendo o meu problema e aparece uma outra que começa a resolver melhor, eu deixo aquela para trás. Então, o que eu acho que vai mudando a lógica da importância é que as coisas vão se transformando. Tem um aspecto, João, nessa velocidade. O mundo sempre mudou, tá, gurizada? A verdade é essa, o mundo sempre se transformou. Revolução cognitiva, revolução agrícola, revolução industrial, revolução científica, revolução digital. Leiam Sapiens, de Yuval Harari, tá? Mas as revoluções, elas sempre aconteceram. O problema é que antes dava tempo da gente se acostumar com essas revoluções. Hoje não está mais dando tempo. As coisas estão acontecendo muito rapidamente. Então, talvez, João, não seja coisas importantes ficando para trás, mas coisas se transformando muito ao mesmo tempo. A dificuldade está em acompanhar muito mais do que perder relevância, né? Porque as coisas que são relevantes continuam, tá? As coisas que são relevantes continuam. Olha aí, Nubank, olha aí Uber, olha aí Airbnb, olha aí Netflix, olha aí um monte de coisa que vem transformando e se mantendo, né? Que vem transformando e se mantendo, né? Então, seguindo um pouco, opa, mente aberta, né? Depois eu volto um pouco para o chat. Alexandro, abre o microfone e fala. Se levantou a mão é porque quer falar, se quer falar é só abrir o microfone e falar, foi engano, então baixa a tua mão, tamo junto. Boa. Voltando ali, então, o que mais o Miguel, o Rafael diz-lhe aqui, Miguel, né? O que era importante no passado e ainda é importante hoje, boa, também penso um pouco assim, hoje tudo digital, temos milhares de fotos, não estamos vendo nenhuma, temos milhares de fotos, não estamos vendo nenhuma, então por que tira tantas? Né? Antes era comum rever fotos, então para de tirar ou tira aquilo que importa. Eu continuo com a mesma lógica de tirar fotos do passado. Eu tiro pouquíssimas fotos e vejo as mesmas quantidades que eu via antes. A gente se acostumou, a gente tem que se acostumar com a jornada nova. A gente tem que se acostumar com a jornada nova mesmo assim, né? Que pessoas são importantes, tecnologia, ferramenta, facilitar a nossa vida. Boa. Conectar pessoas, quando não cumprem mais esse papel, elas são deixadas para trás. É por aí o caminho, eu vou seguir e a gente vai conversando nessa toada aí, gurizada. Precisamos ter a mente aberta para o novo. Por favor, não seja aquelas pessoas idosas que falam, no meu tempo é que era bom, né? Meu tempo é que era bom. Cada vez que eu ouço no meu tempo era bom, arrepia os pelos do braço, porque eu fico pensando, magrão, qual é o teu tempo?
O meu tempo é hoje. É claro que lembro de algumas coisas bacanas do passado. Quando a gente começou aqui, eu e Christian lembramos de coisas do passado, mas eu tô agora, eu tô aqui. Eu lembro do passado não com uma nostalgia de ai, como era bom naquela época. Bom é hoje, velho. Vai para um mundo onde não tem celular, não tem Netflix, não tem internet, vai ver se é bom, né? Bom é o agora, a gente aproveitar e curtir o que tem à disposição. E é legal da gente entender como é que a gente reage no novo. Se eu preciso estar com a mente aberta para o novo, como é que eu reajo ao novo? Tem várias formas. Eu vou trazer duas, na verdade, várias não, eu vou trazer duas formas. Uma das formas é um modelo reativo, onde a gente está na nossa zona de conforto, gostosinho, tranquilinho, coisa delícia, aí aparece um desafio, aparece uma novidade, e aí eu vou para minha zona de pânico. Ai, meu Deus, o que eu faço com isso? Ai, meu Deus, tudo vai mudar. Ai, meu Deus, não quero me mexer. Ai, meu Deus, o que eu faço? E aí eu caio na minha zona de reação, porque a água começa a bater nas costas, né? A água sobe, bate nas costas e eu preciso fazer alguma coisa, ai, não dá mais tempo, tem que fazer agora. E aí eu vou para a zona de superação, onde eu aprendi e venci o desafio. Esse é o modelo reativo, onde eu estou esperando o desafio, eu reajo a ele, depois eu faço as alterações que são necessárias e que são fundamentais. O segundo modelo, é o modelo que eu proponho, assume essa, meu velho, é o modo protagonista, aonde eu estou na minha zona de conforto e eu transformo a minha zona de conforto numa zona de curiosidade. Quando aparece um desafio, quando aparece uma coisa nova, eu pergunto para mim mesmo, nossa, velho, o que é isso? Eu preciso entender. E eu vou para a minha zona de aprendizagem, entender do que a gente está falando. E da zona de aprendizagem eu já chego na minha zona de resultado. Então esse modelo protagonista é um modelo onde eu não fico reclamando que o mundo mudou. Eu entendi que o mundo mudou e a partir disso eu mudo junto. Essa é a grande parada do entendimento do protagonismo. Habilidade fundamental para vocês, para mim e para quem está nessa jornada de hoje, que é continuar relevante. Então a gente fala um pouco aqui de mudança no mundo, mudança de pessoas, mudança de um monte de coisa, e a gente fala de protagonismo, e para isso tudo as coisas estão mudando. Então é legal de começar a olhar, no meio desse cenário, o que é inovação e como a gente vai inovar. Inovação, jovens, não é simplesmente uma ideia diferente. Não basta que eu pense um produto e um serviço diferente. Eu tenho certeza que vocês conhecem alguma pessoa na história de vocês aí que pensou, preciso montar este produto que ele é genial. E aí o cara vem no genial, né? Construiu o produto genial. Mas não basta que ele seja um produto genial diferente, porque ele tem que ser relevante para as pessoas. Ele tem que fazer sentido. Ele tem que fazer sentido. E mais do que fazer sentido, ele tem que ter valor, gerar valor. Então, quando o produto é diferente, quando ele é relevante e quando ele gera valor, aí eu posso chamar de inovação. Diferente de invenção. Invenção é uma coisa maluca que pode não gerar valor nenhum. Quando a invenção gera valor e é relevante, ela vira uma inovação. E as coisas que são relevantes, elas pouco perdem o sentido, se ela continuar relevante. Mas para a gente inovar, jovens, muita gente pensa que é uma parada desse tipo. A gente olha um monte de gente com startup aí e acha que o cara, em algum lugar, acertou, né? E aí, quando ele acertou, ele foi para o sucesso, senão ele teria o fracasso. Quando, na verdade, quando a gente fala de inovação, a gente está enxergando um lugar desse caminho. Tu erra, até de repente dar certo. Mas é que a gente está acostumado a ouvir só a história quando deu certo. Mas antes de dar certo, a gente erra horrores, horrores até conseguir fazer. Porque o futuro, ele é incerto. E eu preciso apostar, eu preciso acreditar, eu preciso olhar. Inovação é incerteza. E a gente não fala mais de futuro, tá? Só para vocês ouvirem, em inovação a gente não está mais falando de futuro. A gente fala de futuros.
futuros. Eu olho os possíveis futuros e começo a apostar naqueles que me fazem sentido hoje, testando, experimentando. O que eu preciso fazer para que aquele futuro que me interessa ou aqueles futuros que me interessam se transformem em realidade? E aí eu começo a me modificar agora. E quando a gente leva isso para organizações, para empresas, é o que as pessoas estão chamando de transformação digital. A transformação digital nada mais é do que as empresas entendendo todas essas mudanças e readaptando seus processos, ouçam, readaptando, recriando os seus processos, os seus negócios para esse mundo de agora. A transformação digital é diferente de digitalização de processos. Eu não vou pegar o mesmo processo que eu fazia no analógico e agora eu faço no digital. Ao invés de pegar 5 carimbos, eu passo via DocSign e busco 5 assinaturas. Velhão, isso não é transformação digital. Transformação digital é tu pensar, precisa realmente de 5 assinaturas? Vamos simplificar esse negócio aqui? Aí a gente está transformando o digital. Imaginem pegar uma fita VHS e gravar em DVD. A qualidade é um lixo. A qualidade continua sendo VHS. Para ter qualidade HD, eu vou ter que filmar de novo. Esse é o entendimento que as empresas estão tendo. Por isso, quando a gente fala de transformação digital, a gente não fala de Scrum, Sprint, Squads, Kanbans, Leans, Trans. Todos esses nomes que vocês estão ouvindo aí. Front-ends, dev-ends, back-ends, Nodes, JS e tararás toda essa parafernália. Transformação digital não é ferramenta, transformação digital não é metodologia, transformação digital é modelo mental, é pensar diferente, é entender tudo isso que eu estou conversando aqui, entender tudo isso que eu estou contando e começar a pensar dessa maneira. Isso é transformação digital. Espero estar fazendo sentido até aqui para vocês, porque eu vou botar um videozinho nesse momento para a gente acompanhar junto. Olha esse vídeo e a gente conversa na sequência. Acompanha. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating
but not a being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems. Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Vídeo antigo, tá? Vídeo antigo, vídeo de 2016, mas ele continua fazendo muito sentido e ele fala algumas coisas que são importantes aqui. A gente fala de o espaço para inovar é no ser humano. A tecnologia, ela é a forma, a tecnologia, ela é o como, mas o ser humano, ele é o porquê. O ser humano e suas necessidades são o porquê, né? Então, a gente começa a entender que super importante tech, mas é mais importante gente, né? Quando a gente começa a entender de gente, quando a gente começa a usar nossas habilidades para entender de gente, é que começa a fazer sentido. Por isso é importante eu entender qual é a minha parada nisso tudo. E aí a gente, para caminhar para a nossa finaleira, nós vamos falar das habilidades do profissional do futuro. Os cambal, meu jovem, habilidades do profissional do presente e não do profissional do futuro. Habilidades que todos temos que ter para conseguir ser relevante no mercado de trabalho de hoje. E quais são essas? Primeiro, protagonista. Eu tenho que ser um entregador de resultados, eu tenho que puxar para mim a responsabilidade das coisas, mesmo que não seja minha. Cuidem, eu não estou falando de centralizador, trabalho em equipe importante, a gente vai falar sobre isso, mas importantíssimo eu ser protagonista. Nossa, deixaram papel de bala no chão, que horror. Vai lá e junta, né? Eu tenho que entregar resultado com constância. Segunda habilidade, autonomia. Eu tenho que ter a capacidade de tomada de decisão, a coragem para tomada de decisão, junto com um pensamento crítico, junto com uma visão ampla da empresa como um todo, junto com um bom senso, junto com um termo chamado accountability. Não sei se vocês já ouviram falar de accountability. É responsabilização, é eu puxar, além de protagonista, mas eu puxar para mim as responsabilidades e me responsabilizar pelas coisas. Eu preciso ter autonomia também e correr sozinho, né? Não precisar ficar alguém batendo bumbo, alguém mandando o que eu tenho que fazer. Ownership, dor de dono. Eu tenho que enxergar o meu negócio como se ele fosse meu. A gente fala de intraempreendedorismo. Eu estou trabalhando aqui nesse lugar e eu entendo esse lugar como se ele fosse meu. Eu tenho que vestir a camiseta de fato. Colaboração fundamental. Protagonismo não significa centralização, eu preciso ser colaborativo, eu tenho que ter uma rede de colaboração, aquela história de nós versus eles, o pessoal do comercial, o pessoal de produtos, o pessoal de projetos, nada, somos nós todos que fazemos as entregas. Eu preciso ser extremamente adaptável, mais do que ser resiliente, eu preciso ser adaptável, eu preciso conseguir me adaptar às mudanças que acontecem. Tenho que ser empático,
Fundamental, escuta ativa, e junto da empatia vem o foco no cliente. Fala-se muito em user experience, né? User experience, customer centricity. Nós estamos falando de empatia, entender o que o cliente quer, me preocupar com o que o cliente quer. Eu preciso ter humildade, aceitar que eu vou errar, não julgar os outros pelos seus erros, ter uma liberdade para entender que eu ainda não sei, é fundamental no mundo de hoje. Eu preciso ser comunicador, trazer transparência, trazer clareza, conseguir articular, negociar, influenciar outras pessoas. E aí vem uma dica de ouro para vocês: abram câmeras. Se tu quer te comunicar, abra câmera. Sempre que possível, abram câmeras. Câmeras abertas são fundamentais na comunicação, é uma das habilidades do profissional do presente, né? Preciso ter liderança, senso de ser líder, independente do meu cargo, independente da minha função. Ser líder é ser exemplo. Eu tenho que ser exemplo. Eu tenho que trazer esse exemplo, essa percepção de trabalhar em conjunto com o time, liderando a equipe, sendo uma boa influência para a equipe. Importantíssima essa habilidade. Criatividade, fundamental criatividade, né? Diante desse mundo que nos apresenta problemas cada vez mais complexos, eu preciso pensar em alternativas diferentes, porque fazer as coisas da forma como a gente sempre fez não vai resolver os problemas novos. Então, criatividade é fundamental, resolução de problemas complexos é fundamental, curiosidade é fundamental, capacidade de aprendizagem. E, para fechar, pensamento crítico, habilidade de julgamento, habilidade de tomada de decisão é importantíssimo para os profissionais do presente. Então, vocês que estão nessa tocada de mudança diária, fundamental ter essa lista na tua mente e puxar cada uma dessas habilidades para o teu dia a dia. Não falei de tecnologia, falei de comportamento. E eu tenho que estar aprendendo isso o tempo inteiro, porque, como diz Alvin Toffler, escritor futurista, os analfabetos do século XXI não são aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não podem aprender, desaprender e reaprender. E com isso, meus jovens, eu fecho o meu xalalá e estou à inteira disposição de vocês para a gente conversar a respeito disso tudo. Com vocês. Parabéns, Leandro. Show de bola. Bela mensagem. E eu fiz uma série de anotações aqui, espero que o nosso time também tenha anotado, porque cada aula, cada palestra é um aprendizado aqui, né? E algumas coisas que tu colocou aqui me chamou a atenção. Quando a gente vive do passado, a gente vive em depressão, né? Quando a gente vive muito no futuro, a gente vive ansioso, né? E aí tu comentou muito em viver o presente, viver o agora, né? E eu acho que é aquilo que a gente pode mudar é o agora, né? Não podemos mudar o passado e não podemos pensar muito no futuro. Mas para que a gente possa evoluir como profissional, como pessoa, né? Como pai, como filho, a gente tem que ter curiosidade, foi uma palavra que tu usou, e essa curiosidade é que move o mundo, né? As perguntas, a inquietude, a vontade de aprender, de querer fazer diferente, e sonhar, né? Tu falou muito em testar o futuro, né? Mas a capacidade de sonhar e se ver de uma forma diferente, errando, 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 menos, 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 né?
buscando essa autoperfeição aí que não tem fim. Mas de tudo isso, de todas essas coisas maravilhosas que tu falou, eu te faço uma provocação aqui. Se tu tivesse 35 anos a menos, começando a tua profissão, o que tu diria para o Leandro, né? Te imagina que tu estava terminando a faculdade, começando teu primeiro trabalho, né? Começando em TI, né? Aprendendo um monte de siglas, um monte de conceitos, um monte de coisas. O que tu diria, Leandro? Vai por aqui, ou vai por ali, ou faz isso, ou faz aquilo, ou repete tudo de novo. Cara, se eu pudesse dar um conselho para mim no passado, eu diria use filtro solar. Ah, não, esse foi o outro cara que falou, né? Para quem tem referências tem tudo. E eu diria isso para ele, cara, esse caminho que tu vai nesse caminho de hipercuriosidade, conversa com todo mundo, aprenda sobre muitas coisas. Não fica sentado não fica sentado na frente do teu computador desenvolvendo o teu códigozinho, né? Vai entender de negócio, vai entender de pessoas, porque é isso que vai fazer sentido. Cada vez mais, cara, é engraçado, Cristian, eu diria para o meu eu do passado, segue esse caminho que eu segui, né? Porque ele foi bom, ele realmente foi bom. Óbvio que eu errei em um monte de lugares, óbvio. E digo mais para vocês, digo para vocês todos, vocês vão errar muito mais do que vão acertar. Saibam disso, vocês vão errar muito mais do que vão acertar. Mas os acertos vão valer muito a pena. Mas eu vejo, cara, que essa grande coisa que é entender de gente fundamental. Existe uma parada no mundo, eu não sei se quem está acompanhando, chamada inteligência artificial, né? Esse troço chamado inteligência artificial, ele vai vir cada vez com mais força e ele vai estar cada vez mais conectado num conceito chamado no-code. No-code são desenvolvimentos de sistemas sem necessidade de programação. Por favor, eu não quero que ninguém arranque os cabelos agora, tá? Mas o mundo vai precisar cada vez de menos programador, porque a IA vai desenvolver, a IA vai programar. Vai precisar de programador de IA. Óbvio que sim, né? Mas a lógica é essa. Quando a gente fala de machine learning, eu não preciso nem de programador de IA, a própria IA se aprende, se ensina, né? Mas o mundo vai precisar de cada vez menos programador e cada vez mais de gente que entenda de gente e de tecnologia e de desenvolvimento. Então é fundamental seguir essa jornada de desenvolvimento. Se eu falasse para mim lá atrás, eu diria isso: conversa com pessoas, ouve pessoas sobre tudo, seja extremamente curioso, porque tu vai precisar de repertório, né? E essa curiosidade vai construir repertório. Tudo que vocês puderem botar na caixa de ferramenta de vocês, coloquem, andem com a mochila aberta, enchendo a mochila de coisas. Tu nem sabe se vai usar um dia. Pode ser que sim, pode ser que não, mas vai valer a pena. Te respondi? Sem dúvida. Vamos lá, pessoal, provocações aí, no mínimo 3 perguntas aí para o Leandro. Vai, Ju. Boa noite, pessoal, tudo bem? Super. Pronto, eu queria saber a sua opinião em relação ao avanço da tecnologia e inovação. Isso é irrefutável, e a gente sabe que precisamos disso, não tem como. Só que ele está crescendo de uma forma exponencial, que, de uma certa forma, ele não é prejudicial na questão evolutiva, mas em relação ao ser humano, a gente pode notar que ele está sendo um malefício. Exemplo prático, a gente vê no mercado de trabalho. É tanto que eu tenho até uma teoria que, normalmente, quem se destaca no mercado de trabalho são as pessoas que estão normalmente acima de 40 anos, pois eles perderam algo que a juventude até hoje não quer perder, o que é o medo e a exposição do que
vão achar dele quando ele falar algo ou se expor. Ou seja, a vergonha. E normalmente uma pessoa acima de 40 anos, ela não tem muita vergonha porque ela sabe que amanhã não vai estar aqui e daqui a 100 anos nem vão lembrar. E os jovens que conseguem se destacar e perder essa vergonha mais cedo, eles se destacam no mercado de trabalho. Aí a minha pergunta é, qual a sua opinião não é nem opinião, qual seria um método que poderíamos fazer para poder desinibir essa juventude? Porque é um dado estatístico e comprovado que o medo de falar em público é o segundo, é maior do que até o mesmo medo de morrer, entendeu? E isso sim. é o que está praticamente, como é que se diz, travando as próximas gerações. Eu vou te dizer o seguinte, cara, eu dou aula de 2 assuntos que conectam nesse teu tema, tá? Eu dou aula de comunicação, tá hiper conectado com vergonha, e eu dou aula de criatividade, que tá hiper conectado com vergonha. A grande verdade, cara, é que a ferramenta ideal para mudar esse tipo de coisa chama-se terapia. E aí, junto da terapia, eu vou chamar autoconhecimento. Eu sou hiper adepto de terapia, ela me resolveu uma série de coisas ao longo da minha jornada. Então, quem puder fazer, recomendo fortemente. Mas o autoconhecimento é fundamental, José. Quando a gente começa a analisar o que eu perco me expondo e o que eu perco não me expondo, eu vou ver que a quantidade de perdas na não exposição ela é muito maior. Ah, mas eu serei julgado. Jovens, vocês não são a Beyoncé, que serão julgados por milhões e milhões de pessoas. Tu vai ser julgado por 1000 pessoas. A tua vida não vai acabar por conta disso, né? Olha como eu ando na rua. Eu ando assim na rua, e hoje não tô que tá frio, mas eu uso saia. Quando eu ando de saia, pessoas me olham. Grande problema. Mas eu caio dentro da linha dos mais de 40? Não, não é por cair dentro da linha dos mais de 40, é por ter entendido, Jus, não é por ter perdido vergonha, mas é por ter entendido o quanto eu perco não sendo autêntico, não trazendo a minha jornada para o caminho. Então, e isso a gente, quando criança, não tem. Mas a gente vai perdendo. Por isso, o autoconhecimento e essa reflexão são fundamentais. Primeiro passo, cara, o primeiro passo para mudar alguma coisa é aumentar a consciência sobre ela. Então, a hora que tu traz essa pergunta para a mesa e que tu diz, as pessoas têm vergonha de falarem, de fazerem, de se mostrarem, de criarem, de dar ideia. Ótimo, a partir do momento em que tu entende que as pessoas têm vergonha e que tu entende que dar ideias é importante, vamos trabalhar isso aqui. Ah, não consigo sozinho. Vamos fazer terapia, vamos buscar formas de fazer autoconhecimento e entender que faz sentido. Te respondi, cara? Sim, respondeu, obrigado. Boa. Legal. Que mais, jovens? Aqui a Rafa está dizendo, Rafa, sou tímida demais e sofro disso. Rafa, de novo, primeiro passo para mudar algo é tomar consciência. A partir do momento que tu tomas consciência que tu és tímida demais e que tu entende o quanto tu sofre e o quanto tu perde, tu vai ter que experimentar em doses homeopáticas perder a timidez. Sugestão minha, dose homeopática. Estamos em 70 pessoas aqui. Começa a abrir a câmera nesse ambiente. Não estou te recriminando, tá? Eu estou dando dicas. Abre a câmera nesse ambiente, que é um ambiente controlado, te expõe nesse ambiente, que é um ambiente controlado, e a tua frase no chat, sabendo que eu estou lendo e que eu falaria o teu nome, já mostra uma vitória vencendo a timidez, né? Então é esse tipo de coisa que a gente tem que começar trabalhando para transformar aquilo que vai mudando o sentido. Né? Que mais, gurizada? Que mais? Eu trago o Fernando aqui, que mandou no chat. Qual seria a soft skill que mais contribuiu para a minha carreira? Nossa, velho, muito difícil essa pergunta, muito difícil. Talvez protagonismo. Eu vou fazer, eu vou dar uma sacaneada forte aqui, ele já tá rindo porque ele sabe que vai cair no colo dele. Christian, qual foi a minha característica que mais contribuiu na minha carreira? O Christian
parte integrante, 15 anos da minha jornada, tem o Christian no meio. Protagonismo, tu acha, cara? Pensamento crítico, o que tu acha? Eu acho que não é nenhuma dessas aqui. Eu acho que tu tem uma capacidade de falar com confiança. Tu falava com certeza, mesmo não tendo certeza. E isso é uma característica de líder, né? Que tem um dos itens que está aqui, né? De ser exemplo. Então, tu transparecia mesmo não tendo aquele conhecimento, mas tu vislumbrava na tua cabeça alguma coisa e conseguia vender aquela realidade para muitos e as pessoas te seguiam por isso. Então, essa voz de locutor aliado a essa cara de pau e a confiança, acho que é a tua maior Então, soft skill, hein? boa, então eu trago para a Fernanda, jogando naquela lista, Fê, eu botaria a comunicação, né? A comunicação junto com persuasão naquele lugar ali, tá? Mas é difícil, não foi uma coisa só, foi eu brinco que eu vim com o pacote completo, né? Para os dois lados, o pacote completo de coisa boa, e o Christian só falou a parte boa, mas ele sabe a parte podre também. Eu tenho bastante coisa ruim também no meio dessa caminhada, né? Boa. Que mais, gurizada? Que mais? Tô para vocês, por vocês, tá? Mais uma aí, pessoal, para a gente manter no horário. Juliette faz uma pergunta. A Juliette é de RH, hein? Cuidado. Vou fazer, vou aproveitar então e pedir a opinião do Leandro sobre. A gente fala muito sobre inteligência artificial, né? Ajuda muito na questão de produtividade e o ser humano ter tempo para aproveitar a vida pessoal. Mas o que eu fico pensando, que anos atrás, 20, 30 anos atrás, muita inovação chegou e o ser humano seguiu trabalhando muitas horas, né? Então eu fico pensando, será que isso não tem muito a ver com a ambição, a ganância do ser humano? Será que a gente realmente vai conseguir trabalhar menos com a inteligência artificial e até fazer uma redução de jornada de trabalho? Qual que seria o desafio principal nesse sentido, ainda mais para as empresas? Cara, cada ser humano é um ser humano muito difícil de entender qual é a jornada toda. A minha ex-mulher, ela dizia que eu não tinha ambição nenhuma. Não foi um dos motivos da separação, eu dou uma lista enorme dos motivos da separação, mas esse está lá no meio ali. Leandro, tu não tem ambição. Na verdade, eu sempre fui ambicioso, eu ambicionava ser feliz. Então, quando eu comecei a entender isso, tudo não passou de uma busca de felicidade. Se a minha felicidade está no trabalho, eu vou trabalhar mais. Se a minha felicidade está em casa, eu vou trabalhar de um jeito que eu consiga ficar em casa. Então, eu acho que vai por caminhos. Não existe uma mecânica certa, Ju, que defina essa parada, mas eu acho que vai depender de cada um. Eu diria que nenhuma ferramenta mudou absolutamente nada em ninguém. As pessoas sempre foram o que foram, do jeito que foram. Então, eu uso ferramentas para... elas acabam potencializando algumas características. Se eu for um workaholic, eu serei ainda mais workaholic. Se eu for um folgado, eu serei ainda mais folgado. Eu acho que está muito mais conectado à personalidade do que a ferramenta propriamente dita. Então, acho, tá? Não tenho certeza mesmo, mas eu acho que é por aí. Mas tem espaço. Os estudos de semana de 4 dias, por exemplo, eles são independentes, independente de ferramentas. Né? A gente começa a ser mais produtivo porque eu tenho um dia livre? Não, porque eu entendo que para ter esse dia livre, eu preciso trabalhar de forma mais eficiente. Né? Então, aqui cabe esse entendimento, assim, cara, qual é a tua? Né? Qual é a tua? E a partir do momento do entendimento de qual é a tua, a gente vai usando as ferramentas para isso. Né? Acho. Todas as minhas respostas terminam num acho, porque eu não tenho certeza. Né? Não tenho mesmo. Né? Jacques levantou a mão ali. Não sei se é para pergunta, mas a Andresa também.
Boa noite. Primeiro, gostaria de agradecer a tua presença. Eu acredito que tu acabasse de gerar muito valor para todo mundo que está presente aqui hoje. E tu falou bastante sobre o mundo estar cada vez mais ágil, mais complexo, mais volátil. E isso, especialmente para quem está começando, pode gerar algum tipo de sensação de sufocamento, Uhum. né? Não saber que caminho seguir. Eu gostaria que conselhos tu pode ter para que essas pessoas que possam se sentir ansiosas, pô, estou aprendendo programação, mas tenho no-code, será que eu deveria estar fazendo alguma outra coisa? Eu gostaria que como tu vê isso, o que tu poderias dizer para essas pessoas para ressignificar essa imagem, para que o mundo volátil, que o mundo ágil, que o mundo cada vez mais rápido, seja motivador e não paralisante para algumas pessoas. Cara, super. Não sei que caminho seguir, eu também não sei, eu ainda não sei. Eu vou descobrindo a cada momento. Tem uma parada que a gente faz quando criança, tá? Que a gente perde ao longo do que a gente cresce, que é o seguinte: ninguém serve um prato cheio de mocotó para uma criança. Ninguém serve um prato cheio de buchada para uma criança, ninguém serve um prato cheio de uma comida nova para uma criança. Tu serve um pouquinho, tu dá para experimentar. Se gostar, serve mais. Se não gostar, não come. É mais ou menos isso. Experimenta tudo, mas não experimenta prato cheio. Experimenta no-code, experimenta full stack, experimenta DevOps, experimenta experimenta. Tá, mas qual eu experimento primeiro? Bom, faz a tua lista aí, experimenta um pouco de cada coisa, né? A gente vai ter que experimentar tudo. E até encontrar a que faz sentido neste momento, porque pode mudar. Na minha vida, a TI fez muito sentido, por um bom tempo. Hoje não faz mais. Hoje eu não voltaria para uma área de TI de uma organização porque não faz mais sentido. Hoje eu dificilmente voltaria para uma empresa porque não está me fazendo sentido. Significa que eu não voltarei nunca? Não. Se vier uma proposta dentro de um cenário que daqui a pouco me faz sentido, eu vou, porque eu estou com a mente aberta. Aqui entra a mente aberta, Jacques. A gente tem que estar com a mente aberta para experimentar as coisas. Experimentar, gurizada, não significa se atirar de cabeça de olho fechado. Bota o pezinho na ponta, bota o dedinho na água da piscina para ver se está gelado ou não. Não te atira de cabeça. Bota o dedo, vê a temperatura, vai, experimenta, bota um pouquinho da mão, molha o corpinho assim, e na hora que tiver a temperatura mais agradável, tu entra, né? Que horas tu sai? A hora que parar de fazer sentido. Então é a experimentação, cara, experimentação, mente aberta, experimentação, volta à curiosidade que o Christian ressaltou, curiosidade fundamental. Respondi, Jacques? Mesmo que tu não tenha ficado satisfeito, azar teu, porque agora é a vez da Andresa. Boa noite, professor. Super. Na palestra anterior, eu fiz uma pergunta sobre o marketing pessoal, né? Eu falei para o palestrante sobre algo que eu li que o 99% é marketing, né? Eu perguntei o que ele achava sobre o marketing pessoal em relação a isso. E como o senhor falou sobre autenticidade, eu queria que o senhor usa saia, eu queria aproveitar para perguntar como o senhor vê a questão de ser autêntico, principalmente em relação à aparência dentro do mercado de TI, porque a gente que está aqui em busca de um começo ou em um recomeço, entre aspas, eu não acredito muito nisso, eu acredito mais em uma continuidade do que uma transição, né? Que se fala muito em transição de carreira. Eu acho que a bagagem anterior é algo a ser aproveitado, Super, né? Super. E como o senhor vê, assim, isso sobre autenticidade? Até que ponto a gente pode ou não ser autêntico? Qual o nível de medo que a gente precisa ter para chegar numa entrevista e, sei lá, estar usando uma saia, estar com um cabelo não tão convencional? Primeiro tudo, esquece o senhor, mas agora já foi senhor para lá, senhor para cá, Zara. Eu vou responder mesmo assim, tá? Costume. Bom, tá bem. Primeira coisa, marketing pessoal fundamental. Jovens, marketing pessoal é fundamental. Eu entendi, eu fui chamado para muitas palestras. Quando eu estava na inovação da GetNet, eu era chamado para mesa redonda, eu era chamado para palestra, eu era chamado para um monte de coisa. Quando eu saí, eu não fui chamado para nada.
Porque quem era chamado naquela época não era o Leandro, era o gerente de inovação da GetNet. Quem era chamado era o meu crachá, era o meu cargo, não era eu. Quando eu saí, eu precisei desconstruir o meu cargo para construir a minha pessoa, não o personagem, mas para construir efetivamente quem eu sou, para mostrar que quem tinha valor não era o crachá, era eu. Então, comecem a trabalhar. Christian, talvez aqui seja a dica para o Leandro de 35 anos atrás. Trabalha a tua imagem pessoal. Por favor, trabalhar a imagem pessoal não é fingir entrega, é entrega e propagandeia a tua entrega. Fundamental, tá? Fundamental. Agora eu vou para a primeira parte do marketing pessoal. O que eu acho sobre marketing pessoal? Autenticidade. Eu uso saia. Eu nunca iria de saia dar uma palestra na GetNet, na Claro, na Globo. Eu iria de saia dar na L'Oréal. Por quê? Porque a cultura da empresa, ela faz sentido. Eu não queria usar o termo diversidade, porque não é sobre diversidade. É uma cultura que aceita a estranheza. Então, Andresa, se tu usas cabelo colorido, se tu usas... Tatuagem já perdeu, né? Mas se tu és alternativa, tu vai ter que encontrar uma empresa que seja alternativa. Até porque, se tu tentares te encaixar numa empresa tradicional sendo alternativa, não vai durar, vai te cansar. Vai te cansar. Então, tu vai ter que encontrar uma empresa que tenha os valores e a cultura similar às tuas. E aí, nesse lugar, tu vai poder ser extremamente genuína, não que os outros não sejam genuínos, todos são genuínos do seu jeito, na sua forma, né? Mas tu vai conseguir ser genuíno junto com a genuinidade da empresa. Então, a grande questão é essa, é entender qual é a tua parada e qual é a parada da empresa. E a hora que essas duas coisas se encaixarem, vai andar muito facilmente. GetNet, em 2004, era terno e gravata. Eu era terno e gravata. Eu já falei para o meu time uma vez, eu acho que o Christian não sabe disso. Falei para o meu time uma vez um cara me perguntou, um cara da equipe me perguntou, posso vir de bermuda? Eu disse, cara, tu vem com a roupa que tu quiser vir, mas a roupa que tu usa mostra para mim aonde tu quer chegar na tua carreira. Era assim que eu pensava naquela época. Era assim que eu pensava naquela época, de fato. Então, para mim, uma empresa de terno e gravata fazia muito sentido, porque a gravata, para mim, era um símbolo de cresci na minha jornada, né? Hoje não faz mais. Então, hoje, se eu tiver que ir se eu tiver que trabalhar numa empresa de gravata ou ir a uma entrevista de uma empresa de terno e gravata, eu vou de camisa. Não, de terno e gravata eu não vou. Na verdade, eu tenho uma gravata impressa, borboleta de plástico. É o que eu uso. Quando minha filha se formou, a minha ex disse, vai de gravata. Aí eu fui com a minha gravatinha borboleta de plástico impressa, né? Porque esse é o meu estilo. Eu nunca perco o meu estilo. E as empresas que me contratam, claro, aí Andresa, obviamente, Andresa não, pessoas, todos. Obviamente, eu sou contratado para pontos específicos de palestra com um objetivo muito claro. Não são todas as empresas que me contratam. Eu estou dando um treinamento de transformação digital para uma empresa de siderurgia, indústria de base, e a menina do RH, desculpa, forma de expressão, né? A mulher do RH, quando fez uma entrevista comigo para me contratar, ela disse, acho que não pode ser o Leandro, porque é demais. Aí ela perguntou para o gerente dela, mostrou a foto e disse, cara, eu tô com medo de ser esse cara, eu acho que ele é... Eu não falei nada, tá? Eu só fui assim. Eu acho que ele é muito para a empresa. Aí o gerente perguntou, mas a gente não quer que as pessoas mudem? Então a gente vai ter que trazer uma coisa diferente? Ela me falou que ele falou exatamente uma coisa diferente, eles levaram a coisa diferente para lá. Então é esse entendimento de que qual é o momento da empresa. Se a empresa tiver num momento de abertura
para diversidade, e aí, por favor, jovens, diversidade, eu não estou falando de gênero, de sexo, de cor, de pele, eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de diversidade, de cabelo pintado, de bigode para cima. Se a empresa tiver numa mentalidade de diversidade, vai inservir. Se ela está numa mentalidade quadrada, não vai encaixar. E está tudo bem não encaixar. Vocês não precisam aceitar o primeiro emprego da folha, né? Tu tem que ir aonde faz sentido, tu ires. Te respondi, senhora? Sim. Respondeu e gerou outros questionamentos. Eu tenho tempo, vocês não, eu não sei. O senhor falou sobre o momento da empresa, não, mas chega, eu não vou responder para ti. Desculpa, agora eu me perdi um pouquinho. O momento da empresa, mas também eu acho que é o momento, o nosso momento individual também, né? Porque às vezes a gente vai ter que se sujeitar a, sei lá, usar um terno porque eu preciso deste emprego, né? Super, mas saiba que tu vai aguentar fazer isso por um tempo. Uhum. Ninguém aguenta ser quem não é por muito tempo. Quando a gente está sendo quem não é, a gente está sendo só até ter a primeira oportunidade de ser autêntico. Então, eu estou precisando muito desse emprego. Sim. Eu vou fingir, e a palavra é essa, vou fingir, vou plantar o fake aqui e vir certinho. Bom, estou certinho. Apareceu uma oportunidade de ser quem eu sou, eu saio e vou para essa oportunidade. Né? Tu vai ter que te sujeitar, a encaixar naquele lugar, mas não serás feliz daquela forma. Ou te adaptarás, né? Ou te adaptarás. Mas eu acho que essa palavra que tu falou é adaptação, né, Leandro? Porque primeiro tem que ter o respeito, né? Independente de qualquer lugar que for, o respeito ele é fundamental de ambos lados, né? Do profissional, da empresa, dos líderes, de todo mundo. Mas às vezes a gente tem que se adaptar. Se eu estou num hospital e é guarda-pó ali, tem que usar, é a ferramenta, é o instrumento de trabalho. Agora, nas empresas, hoje em dia, salvo uma indústria, como tu falou, as coisas estão muito, muito abertas, né? Muito permissivas, né? De todos, né? Não pode exigir que... Nem em São Paulo mais, tu vai nos grandes bancos, ninguém está usando gravata mais. Ninguém, é raro, né? Fica até fora de tom, parece que é o porteiro que está ali. O porteiro acaba usando mais gravata que o diretor do banco, né? Mas a gente ter a capacidade de ler esses cenários e se adaptar a eles de alguma forma, né? E aí, quando tu vai acomodando essas coisas, tu encontra a tua forma de felicidade, mesmo não sendo aquele ambiente completamente aberto e com algumas regras, né, que todos os lugares têm, né? Tem que estar aberto para isso. Super, super. E a adaptação é fundamental, né? A adaptação é fundamental. E essa adaptação vai gerando conforto. E tu vai conseguir adaptar sem perder a tua autenticidade. Eu acho que isso é super importante, né? Manter a tua autenticidade e fazer as adaptações. Lá na Get, mesmo quando era de gravata, eu tinha a gravata do Mickey, né? É isso, do Pateta. Do Pateta, eu usava a gravata aquela. Eu tinha uma gravata séria dentro da gaveta, às vezes eu tirava a gravata durante o dia e ela estava dentro da gaveta, né? Se eu ia ficar o dia inteiro só eu e o meu time, talvez eu não precisasse da gravata, então a gravata estava na gaveta. Chegou um cliente, precisa fazer alguma coisa, cara, bota a gravata direitinho e vai com a gravata, né? Cumprimento de regras é fundamental. Independente de concordarem ou discordarem dela. Se a regra está ali, ela tem que ser cumprida. Se eu discordo, eu vou tentar trabalhar para mudá-la. Mas enquanto ela for a regra, eu cumpro. Muito bom, pessoal. A gente poderia ficar a noite toda aqui conversando. Mais uma grande palestra, Leandro, vários elogios aqui. Como sempre, tu é um showman aí.
E com a sabedoria da experiência e de tudo que tu já viveu. Parabéns, cara. Muito legal. Muito obrigado. Vai ficar na memória de todos aqui, gravado para quem não pôde assistir poder ver. Aos que não assistiram, da próxima vez, vem. Isso. Cumpre horário, né, Leandro? Cumpre horário. Boa, Christian, super obrigado pela oportunidade. É um prazer muito grande, como eu falei, estar contigo é um grande prazer. Jovens, como mensagem final, eu vou dizer para vocês o seguinte: sejam felizes, né? Sejam efetivamente felizes nessa caminhada, vai tranquilo, vai faceiro, vai feliz. Andrés falou uma coisa muito, muito legal, não é uma transição, é mais um degrau do teu caminho. Eu consegui encontrar a felicidade, a felicidade não, a felicidade atual, porque se eu disser que eu não fui feliz antes é uma grande mentira, mas a minha felicidade atual e aquilo que eu faço bem agora, foi agora, há poucos anos atrás, né? Fiz muito bem tudo, sempre, e fui muito feliz. Em algum momento parou de fazer sentido, eu mudei. Então sejam sempre disponíveis às mudanças e sejam felizes acima de tudo. Super obrigado, tamo junto. Valeu. Boa noite, pessoal. Sigam firmes aí a nossa jornada aí. Forte abraço a todos. Boa noite.